Então, nessa aula, eu vou estar fazendo aqui a configuração da função dentro do C# para estar executando as procedures. Quando a gente criar alguma procedure, fica mais simples a execução dela lá dentro do sistema. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é executar essa daqui, ó, manualmente mesmo. Ó. Execute. O que eu vou precisar, então? O que a gente precisa saber aqui para que essa procedure vá funcionar perfeitamente? O campo ID, ele sempre tem que ser o primeiro parâmetro na criação da sua procedure, tá? Lembra que a gente veio aqui, ó, quando nós criamos a nossa procedure, deixa eu ir voltando aqui, tá vendo aqui, ó? O primeiro campo sempre tem que ser o ID, tá bom? Nunca se esqueça disso. Para nossa função funcionar, o primeiro campo tem que ser o ID. Depois, o ID ele tem que ser nulo para quando for um novo registro, ou conter um valor qualquer, né? Quando tiver uma alteração. Então, essa vai ser a nossa regra básica. Então, vamos começar pela nossa regra básica. Esse início aqui também, ó, sempre vai ser igual. A única coisa que vai mudar vai ser o nome da procedure. Então, a gente vai copiar até aqui, ó, com esse espaço, tá? Ctrl C. Vamos vir no Visual Studio dentro da classe BD. E vamos aqui criar a nossa função. Vou criar ela logo após aqui o insert, logo após o salvar. Então, vai ser uma função pública. Vai ser também estática. E ela vai devolver uma string, porque eu quero que ela já devolva o valor do ID que foi salvo lá na tabela. Só que por enquanto eu vou deixar ela sem devolver nada para ela não atrapalhar a gente. O nome dela, você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar executar procedure, que aí eu sei que essa função ela vai ser para estar executando uma procedure. Então eu vou abrir chaves aqui e vou criar uma variável SQL e já vou atribuir esse valor a ela, esse início. Então o que acontece aqui, ó? Selecione o campo ID. Isso aqui também vai ser um parâmetro, tá? Vai ser um padrão. Toda vez que você criar uma procedure, deixa eu voltar aqui novamente, você tem que saber que o retorno aqui, ó, sempre vai ter que ter esse nome, ID, senão vai dar errado, tá bom? Continuando, deixa eu ir para frente agora aqui. Continuando aqui. Selecione o ID em qual procedure. Aí você deixa um espaço aqui. E aqui eu vou criar uma variável do tipo string. Eu vou chamar ela de nome. Essa variável nome, eu vou concatenar ela aqui, ó, com o nome da procedure, ok? E aqui eu vou mostrar uma mensagem, só para você ver, ó. Na verdade, eu vou mostrar uma message box. Eu vou ir mostrando essa mensagem com o valor do SQL para você ir acompanhando, para a gente ir acompanhando junto, né? Então, eu vou vir aqui, ó, no cadastro de pessoa, no botão salvar. Logo após aqui, ó, o final, antes. Isso aqui a gente não vai mais utilizar, tá? Eu vou apagar isso aqui. Eu vou, então, chamar a função que está lá no BD, executar procedure. E eu tenho que passar aqui qual que é o nome da minha procedure. Então, eu vou vir aqui no banco de dados e vou copiar esse nome e vou colar aqui. Beleza, então vamos dar um Ctrl Shift S, vamos dar um F5 para executar e a gente vê o resultado disso. Então já executei aqui, ó, vou passar alguns parâmetros aqui, senão ele não vai permitir eu clicar em salvar. E vou clicar em salvar. Olha só, ele deu o início, ó, select PID from pessoa salvar. A mesma coisa que a gente tem aqui, ó, daqui para trás. Agora a gente precisa colocar o parênteses e depois tratar o ID. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó, dentro do BD aqui, eu vou marcar aqui, vou clicar no botão de novo, cliquei, e aqui na frente, ó, eu coloco mais, aí eu coloco parênteses de abertura, ok? Se a gente der um F5 agora, ó, perceba que ele vai ter aqui o parênteses na frente. Agora o que acontece? Deixa eu parar aqui o código. Eu preciso criar os valores que vão vir como parâmetro. Assim como a gente fez aqui para a função inserir, a função update que vem os campos e vem os valores, nós também vamos precisar. Só que na procedure não precisa dos campos, porque é somente os valores. Ó, isso aqui simplifica muito. Então você não vai precisar de passar os campos, somente os valores. Então vamos lá. Eu vou criar aqui dentro do executar procedure
uma variávelzinha, vai ser uma variável string, só que ela vai ser uma matriz. Então, eu abro e fecho colchetes. E o nome dela eu vou chamar de valores. Para eu executar agora esse executar procedure, eu vou ter que vir aqui, ó, e eu vou ter que dizer quais são os meus valores, ó. Tá vendo aqui? Quais os valores? Eu preciso então criar aqui uma variávelzinha do tipo matriz também, texto, uma matriz de texto. Eu vou chamar ela de v e ela vai ser igual a new string. Aí eu tenho que colocar aqui a quantidade. Por enquanto eu vou colocar somente 1 para você entender. Então vamos lá, o v na primeira posição vai ser igual ao txt id pessoa na propriedade texto. Por que que eu estou fazendo isso? Lembra que quando o id da pessoa for igual a vazio, ele tem que escrever nulo, e quando ele for diferente, ele tem que pegar o id. Então, a gente não vai mais precisar disso aqui, ó, para salvar. A ideia dessa função é reduzir o máximo possível de códigos. Então, eu vou apagar isso aqui, e aqui, ó, eu vou passar a variável v. Dentro agora do executar procedure, eu vou validar essa variável v. Então, eu vou fazer um laço de repetição, vou escrever for each e vou pressionar 2 vezes a tecla tab. Aqui vai ser o tipo string e a minha coleção de dados vai ser a variável valores, ok? Que vai entrar aqui como coleção. Então, vamos lá, ó. Valores. Agora aqui, cada vez que ele passar nesse for each, a variável item, ela vai representar uma posição dos valores aqui. Nesse caso, ó, só vai passar uma vez porque eu só tenho um valor, ok? Então, vamos lá. Eu tenho primeiro que fazer o tratamento aqui, ó, do campo id, para saber se ele é vazio. Se for, eu vou escrever nulo aqui. Se não for vazio, eu vou colocar o próprio valor que tiver nele, seja qualquer valor que for, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar assim, ó, se o item, se for igual a vazio, então pegue a variável SQL, ou seja, pegue o texto que já existir dentro dela. Aí eu vou digitar aqui mais igual, eu quero juntar com o que eu vou escrever aqui, ó, com a palavra nulo. Aí eu tenho que colocar vírgula e dar um espaço. Para quê? Para quando ele for acrescentar o próximo campo, ele já ter a vírgula e já ter o espaço. Então aqui eu coloco assim, ó, caso contrário, eu quero pegar o SQL, que já tem lá dentro, que no caso vai ser isso daqui, e quero juntar com o valor do próprio item. Então eu vou colocar aqui, ó, mais igual, e eu pego o valor do item, só que aí eu tenho que criar a vírgula também, ó, vírgula, espaço. Lembra sempre de deixar esse espaço aqui, ó, que é importante na criação dos comandos SQL, tá? Então, o que que acontece? Nesse caso aqui, esse é um tratamento somente para o ID. Eu vou até colocar aqui, ó, tratamento para o campo ID. O que que acontece? Não é nenhum campo, né? É um parâmetro. Toda procedure vai ter somente um campo ID. Eu só posso fazer esse tratamento aqui uma única vez. Porque se eu tiver mais valores aqui, ó, suponhamos que eu vou salvar 3 registros, ó. Aí eu vou colocar aqui, o v na posição 1 é igual ao txt nome. E a segunda posição aqui, a terceira no caso, né? O v na posição 2 vai ser igual ao txt código. Ele faria esse tratamento para essas 3 posições, para a posição 0, para a posição 1 e para a posição 2, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho que fazer um tratamento. Eu posso colocar assim, ó. Eu vou criar uma variávelzinha do tipo números inteiros, vou chamar ela de i, e já vou dizer que ela vai ser igual a 0. Então, na primeira vez que eu passar aqui, eu vou fazer assim, ó. Se a variável i for igual a 0, então eu vou executar essa verificação aqui, certo? Caso contrário, aí eu vou fazer outra verificação aqui embaixo. Só que o que que acontece? Eu tenho que alterar o valor de i para 1. Então, já vou colocar aqui, ó, i é igual a 1. Por que que eu estou fazendo isso? É um mecanismo que eu costumo fazer dentro dos meus códigos para garantir que esse código só vai ser executado uma única vez. Primeira vez que ele passar, o i vai ser 0, mas da segunda já não vai ser mais, porque ele vai cair aqui, ó. Então, ele só vai executar isso aqui uma vez. Agora, já tratei o id, nós vamos tratar os outros campos. Só que, por enquanto, vamos executar para a gente ver o resultado disso e ver se a gente está indo no caminho certo.
Então já executei aqui, estou preenchendo as informações e vou clicar em salvar. Quando eu clicar em salvar, olha só, ele deu aqui para mim a mesma coisa que está aqui no SQL, ó, com o valor nulo aqui. Se eu tivesse aqui nesse campo um ID, é porque eu não consigo digitar um ID aqui. Ele iria automaticamente mostrar o valor desse ID. Vamos fazer esse teste aqui. Fazer o seguinte, ó. No Visual Studio, no formulário, a gente pega o controle, pressiona F4 e digita na propriedade de texto algum valor. Vou digitar o número 5 e vamos executar de novo. Ó, dessa vez agora ele tem o ID, então significa que seria uma alteração e não um cadastro. Ó, quando eu clicar, perceba que ele veio com o número 5 no lugar do nulo. E é exatamente o que a gente precisa para que ele salve um novo registro ou altere um registro existente, tá? Então deixa eu pegar aqui, ó, eu vou pressionar F4 e vou apagar o texto dele novamente. Continuando agora, eu preciso dar segmento. Eu preciso continuar colocando os valores. Aqui, por exemplo, teria que ser assim, ó, Edvan Cabral da Silva, né? O valor que vai vir lá do banco de dados através do TXT nome. Então eu tenho que colocar aspas simples antes e depois do texto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela mesma estrutura daqui de cima, ó. Eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Só que no lugar de vazio eu vou colocar nulo. Ou seja, se o texto, se o valor que vier de lá, se ele for igual a nulo, então eu quero salvar nulo mesmo. Só que eu não quero aspas simples. Então eu não posso colocar aspas simples aqui e nem aqui. Eu tenho que deixar somente o texto, a palavra nulo, porque nulo ele é um valor lá no banco de dados. Toda vez que você salva um valor nulo, ele fica assim, ó, vermelho. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é nulo, ó. Agora, isso aqui, ó, cadê? Não é nulo, tá? Isso aqui é um texto. Então, é diferente. Nulo assim e nulo assim. Você tem que ver aí, tomar cuidado para você não fazer salvar nulo e ficar preto. Tem que ficar vermelho. Então, vamos lá. Se ele não for nulo, então eu vou colocar uma aspa simples antes e uma aspa simples depois. Aí eu coloco essa aspa simples antes aqui da vírgula, ok? Então vamos agora executar e a gente vai ver que ele tem que colocar aqui para mim, ó, o nome e tem que colocar o código, já que eu tenho dois campos. Então vamos dar um F5. Então aqui eu vou preencher com o meu nome completo. Vou colocar aqui um código bem grande para a gente ver. E vou digitar aqui um CPF qualquer. Vou clicar em salvar. Perceba que ele colocou, ó, nulo, porque no caso aqui é vazio, então ele escreveu nulo. Depois ele colocou o meu texto que eu digitei no controle e depois ele colocou aqui o valor do meu código. Agora a gente tem que continuar os outros campos. Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu já colocar aqui a quantidade correta de campos que eu vou precisar. Então eu vou ter aqui, ó, espera aí. Vamos executar de novo a nossa procedure para a gente ver exatamente quantos campos nós vamos precisar. Então vamos lá, ó. Execute. Eu vou precisar aqui 1 para o ID, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Então vou vir aqui no Visual Studio e vou determinar que eu tenho 7 posições. Aí aqui é muito importante você seguir a regra, seguir a risca. Esse é o 0, sempre começa do 0. Esse é o 1, 2, porque lá na Procedure eles vão estar exatamente nessa posição. Então, no Visual Studio, você tem que tomar cuidado com isso. Você não pode fazer com que ele troque de lugar. Por exemplo, aqui o nome é o 1, você não pode colocar aqui, por exemplo, o código, ó, senão ele vai salvar o que você tem lá no código no lugar do nome, tá? Você tem que obedecer essa nomenclatura, essa ordem. Então aqui vai ser o 3, que é depois do código é o quê? CPF. Então aqui nesse caso, eu não vou pegar o TXT CPF não, tá? Eu vou pegar a variável CPF, já que eu estou fazendo um tratamento para ela aqui em cima, ok? Mesma coisa vale para o CNPJ. Depois, para o sexo também, porque a gente está fazendo tratamento com essas informações ali em cima. E depois a data. A data aqui, a gente já pode utilizar lá na classe BD a função CVData. Aí a gente passa o TXT data de nascimento na propriedade texto, ok? E aqui, ó, a gente não vai mais precisar dessa configuração da data, porque ele já vai fazer aqui dentro da função CVData. Outra coisa, aqui também, ó, a gente não precisa das aspas simples mais, ó,
Porque na própria função de executar a procedure, ele vai colocar essas aspas simples. Então, aqui a gente pode remover também, ó, do início e do fim. Aqui embaixo também. A gente não vai mais precisar disso. Então, perceba que com o uso dessa função, nós vamos simplificar muita coisa na hora de executar uma procedure. Então, para executar uma procedure a partir de agora, nós vamos pegar aqui, ó, os valores e chamar a função procedure, ok? Continuando, então, vamos dar um F5 para ver como que ele vai mostrar para a gente a mensagem agora que eu tenho todos os campos ali. Então, preenchi aqui, ó, preenchi com todas as informações e vou clicar em salvar. Perceba que ele trouxe tudo, ó, select P e D from, o nome da procedure, abriu parênteses, trouxe nulo aqui. Ele trouxe nulo aqui também, ó, porque é o CNPJ. Lembra que a gente configurou para, quando eu não informar o CPF ou o CNPJ, ele gravar nulo? Então, ele trouxe. Perceba também que não tem aspas simples antes e depois da palavra nulo. Isso, então, vai salvar corretamente. Aqui no final, olha só, eu não posso deixar essa vírgula. Eu tenho que remover essa vírgula daqui. Só que para isso, eu vou primeiro terminar aqui a minha procedure, olha só. No final aqui, eu vou colocar assim, ó, no final de tudo, tá? Tem que ser fora do laço for, tá? Não pode ser aqui, ó. Aqui não, tem que ser depois, antes do MSGBox. Eu vou pegar a variável SQL e vou concatenar ela com o quê? Parênteses, espaço, letra P. Essa letra P, ela é apenas um apelido que o próprio executor aqui de queries coloca. Você não precisa dele. Você pode apagar o P ponto aqui e pode apagar o P aqui no final também. Não há problema, vai funcionar da mesma forma. Então, eu vou fazer isso. Aqui também eu vou tirar esse P. E aqui, ó, no início, eu vou tirar o P e o ponto. Eu vou deixar somente o ID, tá? Continuando, quando a gente executar de novo, olha só o que vai acontecer. No final, ele vai ter uma vírgula, vai ter um espaço e vai ter o parênteses de fechamento, ok? Ó, vamos executar aqui. Vou vir aqui, vou preencher aqui aleatoriamente mesmo, só para a gente ver a informação. Eu vou clicar em salvar. Perceba que no final ele tem um parênteses, ele tem um espaço e ele tem um parênteses de fechamento. Aqui eu falei parênteses, mas é a vírgula, tá? Eu preciso então remover essa vírgula aqui, ó. E esse espaço também. Eu preciso juntar aqui o parênteses com o último valor. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, vou marcar aqui, ó. E vou clicar novamente no botão salvar. Quando ele parar aqui, eu vou dar aqui mais um F10. Deixa o mouse ali em cima, ó, você vai ver lá no final que ele tem vírgula, espaço, parênteses. Então, eu vou colocar assim, ó. A variável SQL vai ser igual a ela mesma. Só que eu vou utilizar o método replace. O método replace, ele pega um caractere antigo, ó, o old char. Nesse caso, eu vou colocar a vírgula, o espaço e o parênteses. E ele vai trocar esse caractere por um novo char, um new char, um novo caractere. Então, nesse novo caractere, eu vou colocar somente o parênteses. Então, onde ele achar vírgula, espaço, parênteses, ele coloca só o parênteses no lugar, tá bom? Então, vamos lá. O caractere antigo é o quê? Vírgula, espaço, parênteses. Por isso, é muito importante você colocar aqui, ó, vírgula, espaço, vírgula, espaço, vírgula, espaço aqui e vírgula, espaço aqui. Se em alguma delas você esqueceu o espaço, então ele não vai fazer correto. Aqui agora eu vou digitar vírgula e vou dizer que eu quero trocar pelo parênteses. Então, automaticamente, olha só, pega a setinha amarela, joga para cima, pressiona F10 e deixa o mouse em cima do SQL, você vai ver que lá no final ele removeu. Então, deixa eu dar aqui mais um F5. Perceba que agora sim, a nossa procedure ela está na forma correta que a gente precisa. Fazer o seguinte, ó, vamos marcar aqui de novo, marcar aqui, e vamos clicar de novo no botão salvar. Agora vamos pegar a variável SQL, botão direito, copiar valor, e vamos testar no banco de dados, para ver se ele vai salvar isso. Quando você copia, ele vem com aspas duplas, tá? Você apaga aspas duplas lá do final, e apaga aspas duplas do início. Então, olha aqui, ó, ele está fazendo o mesmo código SQL que o próprio Visual Studio vai executar. Então, vamos dar um F4, ó, ele salvou, tá vendo aqui? Vamos confirmar com F5. Se a gente voltar no select da tabela pessoa aqui, ó, e der um F4, tá aqui, ó, a gente salvou ele com o SQL que veio lá do Visual Studio. Próxima aula, então, nós vamos finalizar a execução
dessa função. E eu vou mostrar também uma mensagem assim, salvo com sucesso ou alterado com sucesso, ok?